Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar dessa aula, este mini curso aí sobre Manual de Redação Oficial da Presidência da República, documento este que é de parâmetro, né, que é utilizado para todos os estados e municípios aí, inclusive muitos municípios cobram esse assunto no seu concurso, né? Por quê? Porque é um manual top de linha, é uma referência realmente no Brasil determinado desse assunto. Então o aluno, quando consta esse item no edital, gente, é questão certa. Bacana? Vamos lá, capítulo 3º, tá? O capítulo 3º, nós vamos trabalhar os elementos da ortografia e da gramática, ou seja, quais são os principais elementos aí na questão da ortografia e da gramática a serem adotadas aí na expedição dos documentos oficiais da Presidência da República, né? Lembrando para vocês, isso aqui é uma aula desse manual de redação, tá? Manual de terceira edição, revisada, atualizada e ampliada. Eu acredito que esse manual de redação deve perdurar para os próximos 10 anos, esse manual de redação. Então tem duas partes esse manual de redação. A primeira parte, né, que fala as comunicações oficiais. As comunicações oficiais nós temos 3 capítulos, né? Capítulo 1, que são os aspectos gerais da redação oficial. Capítulo 2, as comunicações oficiais. E o capítulo 3, elementos de ortografia e gramática. Desse capítulo, tá? Aliás, dessa parte, parte 1, tá? Na minha opinião, o mais importante é o capítulo 2, tá? O capítulo 2, você pode ter certeza, é o capítulo na qual nós teremos mais questões produzidas de todas as bancas de concurso. Então, tem que saber. Tá? Tem que saber. Esse capítulo 3º, que é o elemento de ortografia e gramática, né? Eu não sou a pessoa mais habilitada para ministrar esse curso, né? Esse capítulo, porque esse capítulo aí, você já tem essa aula, que é a aula de redação, né? Aula de redação. Inclusive, eu, professor Luiz, eu estou pedindo aí para o professor César Bodão, que é o nosso professor de língua portuguesa, ele vai gravar para vocês o capítulo 3º, tá? O capítulo 3º, que é a ortografia, tá? A ortografia e a gramática. Inclusive, ele vai gravar com base no texto de vocês. Mas, aproveitando aqui a aula, apesar que vocês vão ter mais uma aula, vamos dar uma repassada, só para a gente dar uma pincelada, o que tem de importante aqui, né? E aí, eu vou dar essa pincelada e vão ser com os olhos de quê? De quem elabora a prova, tá? Eu tenho uma expertise muito grande, que eu me coloco no lugar do examinador, na qual aí, quais são os principais pontos que o examinador pode cobrar. Eu acredito o seguinte, que ele vai elaborar uma prova sobre manual de redação, ele não vai cobrar, tá? Ele não vai cobrar as questões de ortografia, as questões aí de gramática, né? Eu acredito que não faça isso, né? Deixa eu já alinhar aqui certinho, aí, ó, beleza, né? Então, capítulo 3º, ó, parte 3, capítulo 3º, né? Elementos da ortografia e da gramática. Por que ele não vai cobrar isso, professor? Porque ele vai cobrar elementos da redação oficial, né? Como é que você deve, qual documento é utilizado para determinada comunicação, como é que é a questão da formatação, como é que é a questão do pronome, né? Quais são os tipos de comunicação oficial, estes tópicos que eu acredito que devem ser objeto da questão de prova. Por quê? Porque todo concurso tem língua portuguesa. Então, se ele quiser cobrar ortografia e quiser cobrar gramática, cara, papo reto, ele vai cobrar na prova de língua portuguesa. Mas, mesmo assim, como aqui na LAC você sempre vai ter a melhor preparação, tá? Nossos melhores professores, nós vamos gravar essa aula aí de língua portuguesa também, do manual, né? Então, vamos lá. No capítulo 3º, breve esclarecimento, né? A ortografia, né? A correção ortográfica, requisito elementar de qualquer texto, e ainda mais importante quando se trata de textos oficiais, né? Deve-se consultar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, né? Outro dicionário para verificar. Ou seja, a comunicação oficial, isso eu falo para vocês porque eu militei por muito tempo na administração pública, né? E na administração pública, né? Há uma preocupação pelos agentes públicos, pelos servidores públicos muito grande em relação à redação do texto. A redação do texto que esteja com uma grafia correta, com vocabulário correto. Eu acredito que o meu português evoluiu muito, né? Evoluiu muito aí nesses anos de administração pública, tá?
Então, uso do hífen, né? O hífen é um sinal usado para, aí, ó, três situações, né? Ligar os elementos das palavras compostas, vice-ministro, para unir pronomes átomos e verbos, agradeceu-lhe, tá? Para o final de uma linha, indicar a separação de sílabas, né? De uma palavra em duas, né? Partes, né? Ó lá, né? Comparar governo, né? Então terminou a linha. Só que hoje em dia as pessoas não fazem mais essa separação, né? Então vamos lá, né? Então tem uma composição aí da hífen, né? Ó, em composição vocabular com ênclise, mesóclise, repetindo quando coincide a transição, ó, decreto-lei, exigem-lhe, né? Façar-se-á, ó, tá? Hífens compostos, locuções, encadeamentos vocabulares, né? Ó, abaixo assinado, decreto-lei, né? Girassol, aí, ó, né? Palavras compostas, né? Advocacia geral, diretor-geral, secretaria-geral. Isso aí nós estudamos na aula seguinte, né? Na aula anterior, aliás, né? Dos compostos de adverso, bem e mal, ó. Bem-estar, mal-estar, bem alinhado. Aí, ó. Então, essa aqui é a questão do hífen, né? Hífen nas formações de prefixação, recomposição, sufixação, ó. Então, ele tem... Esse aqui, realmente, esse aqui é... Toda uma repassada, aspas, eu deixei aqui amarelo porque... É uma questão de português, mas que pode ser cobrada, né? Pode ser cobrada. O professor Bodão vai passar cada item desse para vocês, né? Então eu tenho a humildade aí de reconhecer aí até onde vamos nos limites como professor, tá? Como professor. Então, ó, aspas, olha aqui, né? Então tudo que eu deixei aqui em amarelo, que na minha opinião, né, pode ser cobrado na prova, lá, ó. Aspas, né? Ah, professor, o que é essas aspas, né? Aspas é isso aqui, ó. Tá, e os dois risquinhos aí, aspas, né? Ah, faz tempo que eu não uso, né? Ó, como que você vai usar a aspa na formatação, né? Antes e depois de uma citação textual direta. Ó, direta. Ó. Quando esta tem até 3 linhas sem utilizar itálico. Olha, então, quando você usar letra A, ó, citação direta, até 3 linhas sem utilizar itálico. Essas coisinhas, tá? Eu vou usar uma caneta agora aqui, a azul, né, que fica melhor. Essas coisinhas, isso que o examinador gosta de cobrar. Por exemplo, olha aqui, a Constituição da República Federativa do Brasil, né? Ó, Constituição Federal, tá? De 88, aqui, tá? No seu parágrafo único do artigo, ó, vamos lá, ó, artigo 1º, parágrafo único, aí, ó, certinho na técnica legislativa, ó, afirma, ó, direta, ó, aí, aspas, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente, representantes eleitos, né, direta ou indiretamente, né, tá, eleitos direta ou indiretamente, eu acho que tá faltando aí, faltou o direto aí, né, onde está o direto aí, né, aí, ó. Ah, professor, não está aqui, ó. Oh, achei um erro aqui. Eu vou até pegar minha Constituição aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar minha Constituição aqui, ó. Sempre quando estudo, ó, eu faço isso, ó. Tem a Constituição impressa aqui, ó, tá? Aqui, ó, artigo 1º, ó. Ah. Tá? Aqui, ó. Ah, não, tá certo. Oh, desculpa aí, gente. Tá certinho ali. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente no termos da lei, ó, ou diretamente no termos da lei. Então, eles são eleitos aí, bacana, então tá certo, tá certinho o texto aqui. Isso aqui é uma citação direta, tá? É uma direta, né? Olha, ó, direta, né? Então, são eleitos diretamente aí pelo povo, né? Pelo povo, né? Ok, fácil, né? Tranquilo. Fechou, né? Então, primeiro uso do aspas, isso pode cair na prova. Segunda situação, ó, aspas simples, né? Ó, o que é aspas simples? Ó? É apenas um risquinho, tá? Só um. Quando que se utiliza isso? Ó? Já contiver aspas. Então aqui, ó, as citações, ó, já contém aspas aqui esse texto, olha aqui, né? Já contém aspas aqui e essas são substituídas por aspas simples, né? Ó, as citações são os elementos retirados dos documentos pesquisados durante a leitura da documentação e que se revelam úteis. Olha aqui, ó, aspas simples aqui, ó. Por que utilizou aspas simples aqui?
porque já tem aspas normais, ó. Contiver. Contiver, já contiver aspas, né? Pronto, né? Outro exemplo, o servidor informou, o cidadão deverá assinalar, concordo ou discordo. Olha que texto bonito, ó. Concordo ou discordo, né? Então, o cidadão deverá assinalar, concordo ou discordo. Então, quando que você vai utilizar aspas simples? Quando já no texto contiver as aspas normais, que são os dois risquinhos, né? Quando a citação ocupar 4 ou mais linhas, deve-se optar pelo parágrafo recuado, sem aspas e sem itálico. Ah, professor, então aspas normal, voltando aqui, ó, isso que gosta de ser cobrado na prova, ó, vou ter aqui, ó, aspas aqui, ó, citação textual direta, ó, direta, ok, direta, quando essas tem até 3 linhas e sem utilizar itálico. Agora, você tem mais de 3 linhas, como é que você vai fazer? Duas situações, tá? Duas situações. Você vai fazer um parágrafo recuado, tá? Afastar ele mais um pouquinho, tá? Afastar ele mais um pouquinho. E você vai colocar sem aspas e sem itálico. É uma citação, ó. Já é tempo de zelarmos, né, com mais assiduidade, não só pelo polimento da frase, mas também e principalmente pela sua carga semântica, procurando dar aos jovens uma orientação capaz de levá-los a pensar com clareza e objetividade para terem o que dizer e poderem expressar-se com eficácia. Tá aí. Então você recua, né, um pouquinho, né? Você recua ele um pouquinho o texto, né? Você dá uma recuada no texto. E aí você não usa aspas e não coloca itálico e claro que é uma citação direta. Você tem que colocar aqui, ó, Garcia, 1995. Outra situação, né? Vamos lá. Quando necessário para diferenciar títulos em termos técnicos, expressões fixas, definições, exemplificações e assemelhados, né? Vamos lá, professor. Vamos lá, olha aqui, exemplo. O menor inteiro que divide simultaneamente cada membro de um conjunto é o máximo divisor comum. É para diferenciar títulos, termos técnicos, né? Expressão para diferenciar, ó. Então aqui ele diferenciou, ó. Né? Para não confundir o prefixo ante, não, ok, né? Posição da aspas em frase contendo citação, né? Olha aí, ó. Então, isso aqui são os elementos, né? Esse aqui, ó, itálico. Quando se usa itálico, isso é importante, pode cair na prova também, ó. Os títulos de publicações, né? Livros, revistas, jornais, periódicos ou outros títulos de congresso, conferências, slogans, lemas, sem o uso de aspa, né? Com inicial maiúscula em todas as palavras, exceto da ligação. Foi publicada a nova edição. Olha aí, ó. Moderna gramática. Então, está fazendo uma citação de publicações. Tá? Quando tiver uma citação de publicações, você deve colocar em itálico. Olha aí, citações diretas. Citação pode ser de livro, revista, jornais, né? Então, itálico. Cara, citações de publicações. Tem que estar no seu... Você tem que estar isso aí na sua ajuda à memória, né? Ah, professor, como é que você faria, professor, aqui para revisar? Eu colocaria assim, né? Itálico, ó. Fazer um resuminho para vocês, ó. Assim que estuda para concurso, itálico. Quando se usa para itálico? Aqui, ó. Primeiro, para títulos de publicação, ó. Títulos, ó, de publicação. Outro caso se usa itálico. Olha aqui, ó. Tá aqui. Palavras, expressões em latim. Essa é antiga, né? Aí, ó. Ou outras línguas estrangeiras. Ou outras línguas estrangeiras, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é línguas estrangeiras, né? Então aí, ó. Pronto, ó. Fechou. Itálico, né? Aspas. Fazer a mesma coisa. Né? Aí seria assim que você estuda, vai fazer um resumo. Tá? Quando você escreve isso no seu caderno, você não sabe o efeito que causa isso internamente para fixar conteúdo. É muito, muito legal isso, essa forma de estudar.
Tá? Itálico, fechamos aqui no itálico, né? Vamos lá, né? Negrito e sublinhado, né? Usa-se negrito para realce de palavras e trechos. Ó, negrito para realce de palavras e trechos. Negrito, tá? Deve-se evitar o uso sublinhado para realçar palavras e trechos em comunicações vitais. Então é o seguinte, vamos lá, são duas coisas diferentes aqui. Vou até trocar de cor aqui, ó. Vou até trocar de cor esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó. Negrito, para dar realce. Realce no texto. Uma coisa importante, tá? Uma palavra importante, um trecho importante que a pessoa tem que prestar atenção, né? E o sublinhado? Deve-se evitar. Isso cai na prova. Tá? Essas coisas que caem na prova. Tá? Na prova, nas questões de manual de redação. De língua portuguesa, ortografia, assim por diante. Ó. Os recursos para destaque devem ser empregados com critério, pois o uso abusivo, além de poluir a página visualmente, pode retirar o efeito de destaque. Né? Fica tudo preto, né? Parênteses, né? Ó, parênteses. Ó. São empregados para intercalar em um texto explicações, indicações, comentários, observações, como, por exemplo, indicar uma data, uma referência bibliográfica, uma sigla, né? Ó, na última reunião, aí você coloca aqui, ó. Então, cara, eu uso muito isso pessoalmente, né? Parênteses, né? Ó, parênteses, ó, tá aqui, né? Para intercalar em um texto explicações, indicações, comentários, observações, por exemplo, indicar uma data, uma referência. Ó, na última reunião, você coloca em parênteses. 10 de novembro, tá? Tomou-se a decisão. Ó, o Estado de Direito, Constituição, artigo 1º, tá? Define-se pela submissão de todas as relações do direito. A Presidência da República assinou o acordo, né? Então, aí, ó, tá? Então, parênteses para explicar algo, né? Para intercalar algo, né? Travessão, né? Outro, né? Coisa importante aqui. Ô, rapaz, o que eu fiz aqui? Deixa eu reconfigurar aqui. Travessão. Opa, não está certinho aqui. Pronto, ó. O travessão, que é representado graficamente por um hífen, tá? Ok. Hífen substitui parênteses, vírgulas e 2 pontos. Então, o travessão, olha aqui, ó, você tem que fazer assim, ó, substitui o quê? Parênteses. B, vírgulas. C, 2 pontos. Aí, ó. Assim que estuda, ó, fazendo um resuminho, cara. Cara, você não pode só fazer leitura, você tem que ter técnica para fixação de conteúdo. Eu sempre falo que passa em concurso público aquele aluno que consegue fixar mais conteúdo. Aí, ó, o controle inflacionário, meta prioritária do governo. Aí, ó, você poderia colocar aqui um parênteses, ok, né? Será ainda mais rigoroso. As restrições do livre comércio. Aí, ó, especialmente no que os produtos de produtos tecnologicamente avançados podem ser muito prejudiciais à sociedade, tá? Aqui você poderia colocar uma vírgula, ó. As restrições do livre comércio, especialmente, né, os produtos tecnologicamente avançados, né, podem muito prejudicar, podem ser muito prejudiciais à sociedade. Não se usa hífen no lugar de travessão, tá? Não se usa hífen no lugar de travessão, tá? Aqui é parêntese, né? Não se usa hífen no lugar de travessão, é diferente. Aqui é, ó, parêntese, vírgulas e 2 pontos, né? Esse aqui é o travessão, tá? Travessão é outra coisa, né? Hífen é uma coisa, entendeu? Hífen, nós já estudamos o hífen. Então, essas coisinhas aqui, gente, que caem na prova.
Tá? Tem que saber essas regrinhas, porque o examinador quer saber se você estudou o manual de redação. Tá? E as pessoas não vão até esse dia, né? Ó, siglas, cara, siglas é foda, cara, né? São duas coisas aqui, ó, siglas e acrônimos, né? Vamos lá, o que é a sigla? Né? Constitui o resultado das somas das iniciais de um título. Por exemplo, Caixa Econômica Federal. Então, Caixa Econômica Federal, você pode o quê? Escrever com a sigla. Ó, primeira vez você escreve o texto correto, depois você vai só se referir CEF, 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 assim por diante, tá? Ok? Então tá aí. Só que, né, todas, né? E o Brasil tem uma tradição de muitas siglas, né? Ó, acrônimo constitui-se pelo resultado das somas de algumas sílabas ou partes dos vocábulos do título. Por exemplo, Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa. Tá? Então, resultado da soma. Tá? Então, a sigla é sempre da primeira inicial do título. Ó, Caixa, C, E do Econômica, Federal, F, CEF. Tá? Então, aí tem diferença, essas diferenças aqui que podem ser cobradas na prova. Tá? Vamos lá, né? Tá? Aqui, ó. Grafia de siglas poderá ter as seguintes regras, ó. Siglas compostas de até 3 letras devem ser escritas em letras maiúsculas, ó. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Organização das Nações Unidas. Então, 3 letras sempre em maiúscula, né? Siglas compostas por mais de 3 letras, pronunciadas separadamente, devem ser escritas em letras maiúsculas. Olha que coisa interessante, né? Por exemplo, IBGE, INSS, né? São mais de 3. 3, regra geral, maiúscula, né? Mais de 3. Mas você pronuncia de forma separadamente, ó, IBGE, INSS. Então, ela é letra maiúscula. Isso que vai ser cobrado na prova de vocês, né? Aqui, siglas compostas por mais de 3 letras pronunciadas, formando uma palavra, devem ser escritas apenas com a inicial maiúscula. Olha aí, ó. ANAC, né? Ó, ANAC. ANAC. Não é ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil. Tá? Ah, se fosse só 3. Cara, se fosse só 3 era maiúscula. Aqui é 4. Por que aqui não é, professor, toda maiúscula? Porque você não vai pronunciar de forma separadamente, tipo INSS e BGE. Aqui, ó, é ANAC. Então, somente a primeira maiúscula, né? Outra regra, né? Deixa eu subir aqui o texto aqui para ficar mais fácil, né? Compreensão, né? Siglas em que haja leitura mista. É pronunciada pela letra e parte como palavra. Podem ser grafadas como todas maiúsculas. Né? Exemplo, DENIT. Ó, DENIT. O que é mistura simples, né? D, você falou separadamente. Aí, ó. O D, pronúncia separada. Ok? NIT, conjunta. Qual que é a regra da grafia? Todas maiúsculas. E na prova vai falar minúsculas. De novo, tem que fazer o quadrinho. Tá? Vai fazer o quadrinho. Senão você não consegue evoluir. Tá? Vai fazer o quadrinho. Fechou? Tá aí, né? Ó, vamos lá. Hospital Regional da Asa Norte. HRAM. Aí, ó. Né? Excepcionalmente, podem haver concorrência de letras maiúsculas e minúsculas na estrutura da sigla acrônimo, né? A fim de evitar confusão com os outros termos assemelhados. Ou seja, deve ter alguma sigla já que esteja aí mais ou menos. Vamos supor que já tem uma sigla de algum órgão assim, então ele pode ser diferente a grafia, né? Para quê? Para separar esse objetivo, né? Vamos lá, ó. Uso de siglas acrônimos, né? De órgãos estrangeiros, né? Vamos lá. Deve-se empregar as siglas acrônimos dos órgãos estrangeiros na sua versão em português, tá? Que corresponde à expressão original traduzida. Entretanto, adota-se forma abreviada original quando o seu uso for disseminado internacionalmente. Por exemplo, OPEP, né?
OPEP, ó, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Ó, mais de 3 letras, né? Então, a primeira maiúscula, né? OPEP, né? Então, OPEP, né? Você pronuncia, né? Se não der separado. Plural de siglas. Como é que é o plural das siglas, né? Das siglas, né? Aí você coloca assim, caixas econômicas, né? Ó, CF é uma. No plural, ó, apóstrofo e o é assim. Ó, TRE é um. Plural, tá aqui. TRF. Aí. UFs, universidades, né? Federais aí, ó. Pronto, ó. Isso que tá dizendo. Isso, essas coisas que caem em prova, tá? Não tem que saber essa forma aqui, essa terminologia, né? Ok, ó. Tem que saber, ó. Tem que saber essa estrutura, né? Esta regra não se aplica a determinada siglas terminadas com S, tá? Caso em que o plural é definido pelo artigo. Caso que o plural é definido, vou colocar isso aqui, vou voltar para a corzinha dele no original, que eu gosto de colocar aqui, ó, pronto. Definido pelo artigo. Vamos lá, ó, DVS. Então, o DVS, tá? O DVS aqui, ó, DVS. Pela regra geral, colocar uma apóstolo não é, mas isso aqui está o quê? Errado. Tá? O que é isso? Votação em separado, né? Ó. Então isso aqui não pode. Votação, como é que é? As votações em separado. As, certo? As DVS. Pronto. Isso que está correto. Tá? E, ó, esse aqui, ó, é o que? É o artigo. Ah, prof, é tão simples assim, é tão simples assim. Então tá aí, ó, tem que isso aqui é simples, ó, bacana, fechou, né? Siglas, acrônimos, né, em atos normativos, né? Aí, ó, sintaxe, aí vem a sintaxe. A sintaxe já não é mais, né? Estrutura das frases, construção das frases também não é mais não é comigo que vai falar de sujeito, de verbo, né? Complemento, adjunta adverbial, ó. Tá certo? Ó, adjunta adverbial, verbo intransitivo. Isso aqui já é tudo para quem? Tudo para o Bodão explicar para vocês, ó. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto, adjunta adverbial, ó. Tá? O sujeito preposicionado, isso aí já é mais para o professor de português, ó, frases fragmentadas, tá? Então daqui em diante, ó, o restante aqui eu vou deixar para o professor de português, porque eu não tenho mais assim domínio sobre esse assunto, tá bom? Então essa aula aqui teremos 2 professores, tá? Então a primeira essa parte, depois nós vamos aí para outra parte aí que vai ser com o professor César Bodão, bacana? Então vou encerrar aqui para vocês aí. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.